Você já sentiu que tinha alguém te observando na floresta? Ou ouviu um canto vindo de longe, como se viesse do mar, e não tivesse uma explicação? Hoje, vamos mergulhar em um mundo encantado, mas perigoso, onde fadas nem sempre são doces, e sereias podem tanto salvar quanto destruir. Prepare-se para ouvir relatos assustadores e outros que vão te fazer acreditar que a magia realmente existe. Bem-vindos ao lado oculto das fadas e sereias. Minha avó sempre dizia que espelhos eram portais, mas eu achava que era coisa de gente velha. Quando eu fui passar um mês com ela, aos 11 anos, dormia em um quarto antigo, com um espelho enorme de moldura dourada. Uma noite, acordei sem saber por quê. Estava frio. Olhei para o espelho e percebi que meu reflexo não se movia como eu. Eu pisquei, ele não. Eu engoli seco e então ele sorriu. Não era o meu sorriso, era mais largo. Os dentes muito brancos pareciam afiados. Ele levantou a mão, mas do lado errado, como se estivesse me imitando errado, e apontou para mim. E então disse, sem abrir a boca: "Quer ver o mundo das fadas?" Travei. Senti minhas pernas tremendo. Corri para o quarto da minha avó e dormi com ela. No dia seguinte, ela cobriu o espelho com um pano preto e queimou incenso. Disse que algumas fadas não eram boas. Eram ladrãs de reflexos. E que se eu tivesse respondido sim, talvez hoje eu estivesse do outro lado. E aquele reflexo estaria no meu lugar. 3 pescadores experientes foram acampar perto de um lago isolado no Yukon. Era verão, mas a água continuava absurdamente fria e o silêncio do lugar era inquietante. Na terceira noite, um deles, chamado Mark, acordou com um som. Música, como um coral suave, cantado por vozes femininas. Eles saíram da barraca e viram 3 figuras à beira da água, nuas, com cabelos longos e molhados, cobrindo parte do rosto. Mark parecia hipnotizado. Caminhou até a margem, enquanto os outros 2 gritavam para ele parar. Quando chegou perto, uma das figuras levantou o rosto. Pele cinzenta, olhos pretos como carvão e uma boca aberta com 2 fileiras de dentes afiados. Ele entrou na água, não gritou, só desapareceu. O lago ficou calmo. No dia seguinte, os amigos encontraram a roupa dele dobrada perto da água e um pedaço de sua bota, com marcas de mordidas. Meu filho começou a trocar os dentinhos de leite e, em vez de moedas, começou a encontrar objetos estranhos. Uma moeda de cobre que não parecia de nenhum país, um dente que não era dele e uma pequena coroa feita de fios de cabelo. Na terceira noite, deixei uma câmera escondida. Às 3h13, algo rastejou pela janela. Era do tamanho de um gato, mas andava como um inseto. Tinha asas, uma cabeça enorme e olhos pretos como pedras. Subiu na cama do meu filho e tocou sua boca. Quando vi que ele ia tentar arrancar um dente com as mãos minúsculas, eu corri e acendi a luz. A coisa gritou, um som agudo, horrível, e pulou pela janela. No travesseiro ficou uma pena escura e um bilhete, escrito em algo que parecia sangue seco. Tirou de nós, agora tiraremos dele. Desde então, ele fala com alguém invisível à noite, e todos os espelhos da casa começaram a embaçar sozinhos exatamente às 3h13. Na fazenda do meu avô havia um poço antigo. Todos diziam para não chegar perto, mas eu sempre fui curioso. Quando fiquei sozinho lá um verão, escutei uma voz suave vindo de dentro. "Você me encontrou." Joguei uma corda com uma lanterna amarrada. Quando puxei de volta, a lanterna estava arranhada, com marcas de garras e escamas. De noite, a voz voltou. Agora sussurrava na minha janela. "Sua vez de afundar." Fui até o poço com uma câmera e filmei. Por um segundo, vi uma mão saindo da água, longa,
com dedos finos e membranas entre eles, unhas negras, e os olhos, eu juro que vi 2 olhos me encarando das profundezas. Fugi de lá, nunca mais voltei. Mas às vezes, à noite, escuto água pingando no meu quarto, mesmo que não tenha nenhuma torneira aberta, e ouço a voz, ainda mais próxima. (11 de abril). O mar canta. Sei que parece loucura, mas juro que ouço. À noite, entre o barulho das ondas e o uivo do vento, há uma melodia, suave, triste, como uma flauta feita de ossos. 13 de abril. Vi algo na praia. Uma mulher, ou algo parecido. Ela estava deitada entre as algas, com cabelos verdes como musgo e asas presas às costas. Mas suas asas eram como as de libélulas podres, encharcadas e rasgadas. Sua pele era azulada, e ela chorava. Ela me viu, sussurrou meu nome. Como ela sabia? 15 de abril. Fui até um rochedo onde a vi. Encontrei um espelho antigo, cravejado de corais. Quando olhei, não vi meu reflexo. Vi ela, com minha pele, meu rosto e um sorriso cheio de dentes longos e afiados. Atrás dela, um trono feito de crânios de pássaros do mar. (17 de abril). Meu corpo mudou. Meus pés coçam, como se quisessem virar algo diferente. Tenho sonhos com água entrando pelas janelas, com vozes doces me chamando para voltar ao fundo. Minha mãe tentou me prender em casa, mas ela não entende. Ela me escolheu. 19 de abril. Último dia. Ela não é só fada, nem só sereia. Ela é das águas vivas, da parte do mar onde a luz morre. Rouba rostos, vozes, lembranças, e me quer como espelho. Hoje à noite vou com ela. Se alguém encontrar isso, não siga a música. Nunca siga, mesmo que soe como a voz de quem você ama. Nunca fui supersticioso, mas depois do que aconteceu, acho que há coisas na natureza que não querem ser encontradas. Eu estava caminhando em uma trilha nas Highlands da Escócia, quando me deparei com um círculo perfeito de cogumelos. Um anel de fadas, como chamam aqui. Achei bonito, natural. Tirei umas fotos e entrei no círculo, só por diversão. Na hora em que meus pés cruzaram o limite, tudo ficou estranho. O vento parou, os sons da floresta sumiram, até o farfalhar das folhas cessou. Fiquei ali, parado, e algo dentro de mim gritou para sair. Tentei, mas era como se uma parede invisível me impedisse. Então, ela apareceu. Do outro lado do círculo, uma criatura, pequena, flutuante, envolta em luz pálida e névoa. Seus olhos eram grandes demais para o rosto. Ela me encarou e disse com uma voz que ecoava na minha mente: um presente por um presente. Dê-me o que você ama e poderá sair. Eu não entendi, mas a sensação de prisão me enlouquecia. Tudo bem, eu disse. O que quer? Ela sorriu, um sorriso largo demais. Eu acordei do lado de fora do anel. Não lembrava como sair, mas desde aquele dia não consigo lembrar do rosto da minha mãe. Sei que ela existe, vejo fotos dela comigo, mas quando eu tento ouvir a sua voz ou lembrar de um momento com ela, é como se fosse névoa. Nunca mais voltei para aquela trilha. Essa história mistura crime e folclore. É uma das mais famosas da Irlanda e que até hoje é cercada de mistério. Bridget Cleary era uma jovem mulher casada, inteligente,
moderna para sua época. Em 1895, ela vivia numa vila isolada no condado de Tipperary, Irlanda. Era conhecida por ser independente, bem vestida e dona de uma pequena criação de galinhas, o que causava certo burburinho entre os vizinhos conservadores. Um dia, Bridget ficou doente com febre. Mas em vez de chamarem um médico, sua família, especialmente o marido, Michael, acreditou que ela havia sido substituída por um changeling, ou seja, uma fada impostora. Na tradição irlandesa, as fadas às vezes sequestravam pessoas e deixavam cópias no lugar. Seres mágicos parecidos com humanos, mas que não eram realmente elas. Michael e outros parentes passaram dias tentando expulsar a fada que eles acreditavam estar habitando o corpo de Bridget. Usaram rituais, queimaram ervas, forçaram-na a beber poções, até que em um dos rituais ela foi queimada viva por seu próprio marido. Essa não é minha esposa. Ela é uma criatura do outro povo. Michael Cleary foi preso e o caso virou manchete em toda a Europa. Ele jurava que sua esposa verdadeira voltaria montada em um cavalo branco no meio da noite. Ela nunca voltou. O mais sinistro, algumas testemunhas disseram que nos dias antes da morte, Bridget parecia distante, como se estivesse de fato diferente. E até hoje, moradores da região evitam andar pelos mesmos caminhos que ela usava. Dizem que aquele é território das fadas sombrias. Eu tinha uns 6 anos quando aconteceu. Morávamos em uma casa com um jardim grande nos fundos, cheio de lavandas, margaridas e uma mangueira enorme. Eu adorava brincar lá no fim da tarde. Uma vez, depois de um dia particularmente difícil, os meus pais tinham brigado, eu fui sozinha até o balanço, pendurado na mangueira, e comecei a chorar baixinho. Foi aí que vi a primeira luzinha. Pequena, dourada, dançando entre as flores como se o vento estivesse brincando com ela. Depois outra e outra. Elas vinham de todos os lados, se juntando à minha volta em espirais suaves. Achei que eram vagalumes, mas logo percebi que não. Elas tinham corpinhos minúsculos, asas cintilantes e rostos delicados como bonecas de porcelana. Uma delas pousou no meu joelho, sorriu, e eu senti uma onda de calor e paz, como se meu coração tivesse sido embalado por uma música que eu não ouvia com os ouvidos, mas com a alma. Você é querida, ela sussurrou, mesmo quando os grandes esquecem de dizer. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Depois elas voaram de volta para as árvores, como se tivessem vindo só para me consolar. Por muitos anos achei que foi só imaginação de criança, mas agora adulta, toda vez que sinto tristeza profunda, uma brisa cheirosa de lavanda aparece de repente, mesmo em lugares fechados. E eu lembro do sorriso daquela fadinha no meu joelho, e sinto que não estou sozinha. Meu avô foi faroleiro por quase 40 anos, num ponto isolado da costa da Nova Escócia, no Canadá. Ele era um homem de poucas palavras, prático, cético. Mas quando eu era criança, ele me contava uma única história, a única que ele nunca conseguia contar sem o olhar ficar distante, como se ainda ouvisse algo do passado. Ele dizia que em certas noites de verão, quando o mar ficava mais calmo que vidro, ele ouvia uma canção vindo das pedras perto da base do farol. Não era uma música com palavras. Era como o som das ondas virando melodia. Uma voz feminina, serena, doce, cantando algo que fazia seu coração apertar. Não de medo, mas de saudade. Saudade de quê? Ele nunca soube. Um dia, durante a vigília da madrugada, ele viu algo no mar. Uma figura sentada em uma rocha, iluminada pela lua. Cabelos longos escorriam pelas costas, e a pele dela brilhava com o mesmo tom prateado da água noturna. Ela o olhou, sorriu, e nesse momento ele sentiu algo profundo, uma paz que nunca mais sentiu depois, como se por um instante todo o peso do mundo tivesse sumido. Depois de alguns segundos, ela mergulhou e desapareceu. Ele passou os anos seguintes esperando por aquela noite perfeita novamente. Ela nunca voltou, mas toda vez que o mar ficava em silêncio absoluto, ele dizia que sentia sua presença.
Ela não era um perigo, não era um monstro. Era uma lembrança viva de que existem belezas no mundo que não pedem nada em troca. Só que a gente veja. Ele me contou isso uma última vez no hospital, com um sorrisinho no canto da boca. E na noite em que ele morreu, a maré estava tão baixa que o mar parecia segurar o fôlego. Juro que ouvi um canto suave na janela do quarto dele. E até hoje, quando estou à beira-mar, eu escuto também. Entre sussurros da floresta e o chamado das ondas, fica uma pergunta no ar. E se essas histórias forem mais do que lendas? Sejam sombrias ou encantadoras, todas elas nos lembram de algo essencial, que há muito mais entre o céu e a terra do que conseguimos ver. Se você já teve uma experiência estranha, mágica ou assustadora com fadas, sereias ou algo do tipo, conta aqui nos comentários. E se gostou desse mergulho no mundo oculto, não esquece de curtir, se inscrever e de ativar as notificações. Tem muito mais mistério vindo por aí. Até o próximo!